continuidade às nossas séries baseadas em 2 Crônicas, nós estamos estudando agora a preciosa e exemplar vida do rei Josafá. Vimos que o Senhor estava com Josafá. Sabe por quê? Primeiro, porque Josafá andou conforme os primeiros caminhos de Davi. Em segundo lugar, porque Josafá não seguiu aos Baalins. Em terceiro lugar, porque Josafá buscou o Deus de seu antepassado. Em quarto lugar, Josafá andou nos mandamentos do Senhor. E em quinto lugar, Josafá não andou segundo as obras de Israel. Por isso, o que foi que Deus fez? Em primeiro lugar, Deus confirmou o reino em sua mão. E como consequência da confirmação divina, Judá trouxe presentes a Josafá e ele teve muita riqueza e glória. Essas foram as bênçãos de Deus sobre Josafá. Hoje veremos, na continuidade, verso de número 6, o quão é importante andar na presença de Deus, lembrando do contexto. Crônicas foi escrito para uma geração que viveu após o exílio, voltou para a terra prometida, encontrou o caos, queria compreender a razão de toda aquela desgraça e queria recomeçar e reconstruir. E Asa se tornou um exemplo de como eles poderiam agir para que não acontecesse como havia acontecido, e que para que eles pudessem recomeçar em outros padrões e moldes, de modo a serem tão abençoados quanto o rei Josafá foi. O texto bíblico diz que seu coração, o coração do rei Josafá, se despertou para seguir os caminhos do Senhor. Você olha, encontra uma pessoa dormindo e você desperta, você acorda para que ela se levante. Você mesmo desperta, você acorda e se levanta para trabalhar. O coração de Josafá se despertou. A ideia, na linguagem figurada, é que até ali o coração de Josafá estava como que vivendo num sono profundo, numa letargia, numa acomodação, numa indiferença para com Deus. Mas houve um momento, e esse momento precisa chegar para cada pessoa, quando o seu próprio coração se desperta. Às vezes você quer despertar alguém, você quer fazer com que o coração de um filho, de um cônjuge, de um amigo se desperte, acorde, para que ele queira seguir os caminhos do Senhor, mas aquele coração continua no sono profundo. Mas quando chega o momento, e quando isso acontece, é uma grande bênção. E é muito importante que você, que está ouvindo, compreenda que por mais que as pessoas te incentivem, te deem exemplo, te motivem, chega uma hora em que você precisa despertar, acordar, dispor o seu coração para seguir os caminhos do Senhor. Os caminhos que devem ser seguidos são os caminhos do Senhor. E o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: entrai pela porta estreita. Segui o caminho estreito, ele conduz à vida. O seu coração precisa acordar para perceber que se você não trilhar os santos e retos caminhos do Senhor, eles não te conduzirão ao céu, à vida eterna. Josafá também tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos, os resquícios de idolatria que havia ainda no seu reino entre o seu povo. Portanto, ele tirou, como nós. Muita gente quer andar e seguir nos santos e retos caminhos do Senhor, mas querem ainda continuar e preservar com hábitos,
com costumes, com atitudes que desagradam a Deus. E dificilmente você consegue se manter nos santos e retos caminhos do Senhor, buscando, despertando seu coração, se você não compreender que é preciso tirar tudo aquilo que Deus reprova, tudo aquilo que desagrada e entristece o seu coração. Josafá fez mais ainda. Diz a Bíblia, do versículo 7, que ele enviou os seus chefes de estados, os seus ministros, e aqui eles são mencionados nominalmente. Sabe com que propósito? Ele os enviou para ensinarem nas cidades de Judá. Ensinarem o quê? E com eles, com os chefes, ele também enviou os levitas, e com os levitas ele também enviou os sacerdotes para ensinarem o quê? Verso de número 9, eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Ele entendeu, Josafá, que o livro da lei do Senhor, a Torá, a instrução, a revelação de Deus, ela precisava ser aprendida. Mas como sua nação, seus súditos, o seu povo, aprenderia a palavra de Deus, a revelação, a não ser que ela fosse ensinada? Como que num ide, conforme o ide de Jesus, Josafá, ele que se despertara na palavra para andar e seguir os caminhos retos do Senhor, ele entendeu que ele podia baixar um decreto dizendo: meu povo, sigam os santos e retos caminhos do Senhor. Mas ninguém se desperta para seguir a Deus por decreto. Não é um pai, a mãe que obriga o filho a ir ao culto que fará com que ele se desperte para buscar o Senhor. Ninguém se desperta para buscar a Deus debaixo de opressão, de tirania. O coração dele se despertou por causa da palavra. Ele, como rei, poderia obrigar, mas como se obriga uma nação, sinceramente, espontaneamente, a buscar a Deus? Não se consegue. Então, o que ele fez? Ele enviou os chefes, os levitas e os sacerdotes com o livro da lei do Senhor, com a palavra de Deus, para que eles ensinassem a palavra de Deus. E diz a Bíblia que eles foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E a palavra de Deus é viva e verdadeira. Deus criou tudo pela palavra, e a palavra de Deus tem poder para despertar os corações. Então, se queremos ver corações acordarem, despertarem para seguir os caminhos do Senhor, temos que ler a palavra para os nossos filhos, pregá-la, anunciá-la e ensiná-la, porque Deus opera despertando corações através da sua palavra. Por isso, os grandes despertamentos espirituais, eles ocorreram quando a palavra de Deus foi pregada com fidelidade. Assim, nós aprendemos com Asa sobre a importância da palavra, da lei do Senhor como instrumento de despertamento espiritual. Não despertaremos as pessoas para Deus motivando-as a buscar as bênçãos de Deus, ou oprimindo, ou chantageando emocionalmente, gerando medo de Deus ou do juízo de Deus. Nós temos que estudar as Escrituras, aprender as Escrituras, amar as Escrituras, nos submeter ao ensino, à revelação de Deus e pregá-la com fidelidade. Só assim os corações despertarão. E o Ministério Palavra da Cruz está aqui como Josafá, com o livro da lei do Senhor, a palavra, para que o seu coração se desperte para amar a Deus e buscar a Deus de todo o coração.
Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo sincero, que pelo poder do Evangelho você siga os santos e retos caminhos do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que Ele te abençoe rica e abundantemente.